Então, meu nome é Luiz, eu sou responsável pelo marketing da Local Web e eu vou conduzir esse papo aí junto com o Maurici, tá? E, Maurici, quer se apresentar, falar um pouco de você, da ComSchool? Legal, claro, Luiz. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, obrigado aí pelo espaço, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui, com todo mundo que está acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maurício Júnior, hoje professor e um dos sócios da ComSchool, que é uma escola de negócios digitais. Então, para quem não conhece a ComSchool, a gente está no mercado há mais de 10 anos, oferecendo aí cursos de e-commerce, marketing digital, mídias sociais, alguns cursos também comportamentais, né? É uma escola já líder nesse segmento e reconhecida pela ABCom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. É impressionante como cresceu, né? É, Bastante. legal, gente. Então, como eu falei, todo o conteúdo que a gente vai tratar aqui, ele é sobre empreendedorismo digital, tá? O tema escolhido para o dia é empreendedorismo digital, tá? E reforçando, convidem seus amigos para participarem, tá? A gente vai ter aí 1 hora de live, então convide seus amigos para participar. E outro ponto importante também, mandem perguntas, tá? Pode mandar aqui pelo campo comentário, no cantinho de baixo da tela, tem lá um campo comentário, pode mandar por aqui. Tem uma pessoa do time que está acompanhando, ela vai gravando essas perguntas e vai me mandando aqui pelo WhatsApp e a gente vai respondendo durante a live, ao final, enfim. Mas podem mandar suas perguntas, fiquem à vontade. Então, vamos começar, Maurici, falar sobre Bora. empreendedorismo digital, né? Que travou, acho que travou a conexão. Travou. Pronto, agora Isso. tá legal. Boa. Pode repetir isso? Eu não vi o comecinho. Então, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo digital, né? Eu queria Uhum. começar ouvindo de você o que você entende por empreendedorismo digital. Ah, legal, bacana. Então vamos lá. Empreendedorismo digital, no fim das contas, é a gente pensar no empreendedorismo tradicional, né? O que é empreendedorismo? Significa, sabe, aquela sua dor que você tem, que você quer fazer alguma coisa diferente, mas ainda não sabe para onde vai, aquele problema que você precisa resolver e quer colocar a mão na massa e quer fazer a coisa acontecer? Essa é a ideia de você, né, empreender. Você pode ser um empreendedor na sua vida, montando o seu próprio negócio, montando a sua própria empresa, a sua própria ferramenta, ou você pode também ser o chamado intraempreendedor, que é você Uhum, trabalhar dentro de uma grande empresa, de uma empresa qualquer, e aí você vai empreender dentro daquela empresa. Aliás, a gente nunca precisou tanto de empreendedores e intraempreendedores, né? Em especial agora nesses exatamente. últimos dias de crise, né, Luiz, que a gente tem percebido aí. Como você comentou, falou muito bem no começo do nosso papo, da noite para o dia, muitas lojas fecharam, muitas pessoas acabaram, sabe, perdendo receita e tiveram que se reinventar. E a gente vê aí alguns cases bem interessantes de pessoas que, né, surgem com ideias diferentes. Aliás, Exato, é em momentos de crise que a gente percebe que, né, o quanto a humanidade é criativa, né, e empreendedora, no fim das exato, contas. exato. E quando a gente traz isso quando a gente coloca a palavra digital junto com a palavra empreendedorismo, na verdade é a mesma coisa. Só que ao invés de empreender como eu fazia tradicionalmente no mundo físico, no offline, eu estou agora usando as ferramentas do mundo digital, né? Então, basicamente, empreendedorismo digital, na minha visão, Uhum. ele se sintetiza nisso, né? Em você empreender usando as possibilidades que o mundo digital vão te trazer. É. Assim, empreender é difícil, seja no mundo físico, no mundo virtual. A vantagem do mundo digital é que ele tem algumas ferramentas que são muito mais baratas, né, para você começar. Enfim, você tem possibilidade de testar muito mais rapidamente, até de errar e perder menos dinheiro. É, enfim, acho que essa é uma das principais características. Mas acho que o principal ponto é ter o sangue empreendedor na veia, porque um monte de gente tem boas ideias, sente as dores, só que não faz nada com isso, tá? Então, boas ideias sem execução é nada. Então, a Concordo com diferença você. é realmente quem tira, desculpe o termo, mas quem tira a bunda da cadeira vai lá e faz, né? Exato. E tem uma coisa interessante que você comenta que é fazer, e mais do que fazer, né? Eu venho participando de várias lives nos últimos dias, venho gravando vários vídeos aqui para a ComSchool,
falando sobre isso, né? Desde que começou a quarentena e tudo mais. E um ponto que a gente bate na tecla aqui é o seguinte, você precisa fazer, você precisa agir. E precisa agir rápido, né? Tem que agir É, rapidamente, né? Não adianta, Maurício, eu vou então escolher, eu vou escolher aqui fazer uma pesquisa de mercado para entender, sabe, é necessário fazer pesquisa, a gente vai até falar sobre isso, mas é importante agir rápido, né? Esse talvez seja o segredo do negócio hoje em dia e principalmente nesse momento de crise. é. Dando até um depoimento de Local Web, né? Ela foi fundada em 97, final de 97, começo de 98, enfim. E basicamente foi um dos sócios que ele trabalhava no Vale do Silício, veio para cá, enfim, estava cansado lá da vida de funcionário lá no Vale do Silício e resolveu abrir um negócio. Só que foi muito também fazer acontecer. Ele tinha uma ideia que era um portal de moda, esse portal não deu certo, ele pivotou essa ideia e daí virou uma empresa de hosting. Ou seja, mas não teve todo esse trabalho de fazer a pesquisa, então foi meio que acontecendo. Obviamente, você precisa estar seguro do que vai fazer, tá? Então você precisa ter uma ideia, você tem que validar ela, mas hoje tem formas muito mais rápidas de validar, porque eventualmente você demorar um ano validando essa ideia, fazendo pesquisas, não sei o que, você perdeu o bonde, enfim, já foi alguém lá, criou um negócio igual que você estava pensando, já colocou para rodar, enfim, tem que ser mais ágil hoje em dia. Né? Tem que ser mais ágil. E as ferramentas do mundo digital permitem justamente isso, né? Que Exato. é o que você comentou. Hoje, a coisa mais interessante é que existe uma barreira de entrada menor, né? Antes, se eu quisesse, por exemplo, empreender no mundo digital abrindo a minha loja virtual, eu precisaria ter uma pessoa, né? Um programador, uma empresa de programação que fosse desenvolver para mim aquela ferramenta do zero. Hoje não, hoje tem ferramentas prontas, né? Da própria É, Local Web que eu consigo colocar minha loja no ar. Então a é, barreira de entrada é menor, né? sim. Você pega, logo quando começou e-commerce, vamos colocar, não quando começou, mas vamos jogar para 10 anos atrás. Montar uma loja virtual era algo caríssimo, né? Você tinha que desenvolver do zero, era um baita projeto. Por isso que só tinha lojas grandes, né? Grandes Hum. varejistas, enfim. Depois disso, quando veio o movimento dessas plataformas, enfim, cobrando por mensalidade, um modelo de SaaS, que aí fica muito mais acessível, aí o e-commerce se expandiu muito para as pequenas e médias. E aí esses realmente são quem estão fazendo a diferença, são quem está crescendo muito, né, no meio do e-commerce. Enfim, E além disso, tem uma característica que você no passado tinha que despender um investimento grande e sem sim, muita certeza essa coisa ia dar muito certo, né? Então, exato, a gente percebe, a gente tem na história do e-commerce aquelas empresas que fecharam no meio do caminho, né? exato, Deixaram de existir. exatamente. Bom, mas qual que é o passo um? Vamos lá do passo um, lá do Canvas, do um planejamento legal. Vamos falar um pouco disso. Boa. Eu acho que é justamente isso. A primeira coisa, antes de mais nada, é a gente pensar né, nesse passo inicial, num planejamento da nossa operação. Uhum. Vamos lá, tem gente que às vezes, quando a gente fala, olha, você tem que agir rápido, tem pessoas que confundem as ações, né? Que falam, então agir rápido é sair fazendo. Tudo bem que você não pode demorar o ano inteiro fazendo seu planejamento, seu levantamento de informações e tudo mais. Mas também não é para fazer de qualquer jeito, né? Sim. A gente não pode, a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Então hoje é possível a gente fazer né, o nosso plano de negócios para entender se a gente vai vender um produto, se a gente vai oferecer um serviço, uma consultoria, o que eu vou fazer hoje na internet, como é que eu vou empreender digitalmente. Uhum. Então é possível. E a gente precisa hoje fazer esse modelo, plano de negócios. E tem duas formas de a gente fazer isso. A forma mais completa, que é você criar, de fato, um plano de negócios mesmo, né? E aí você tem várias fontes no mercado. Só jogar no Google, você vai encontrar um monte de modelo interessante de plano de Uhum. negócios, que você pega, baixa, preenche e vai construindo. E além do plano de negócios, você também tem a possibilidade de fazer o que você comentou aí, Luiz, que é o Canvas. Né? O que é o Canvas? Para quem não está acostumado com essa metodologia, é uma forma de você fazer um planejamento de uma operação, né? Ou de uma oferta de um serviço, né? De uma atividade, de maneira mais clara e mais direta.
Uhum. Então, o Canvas é uma ferramenta hoje de plano de negócios. Como é que funciona? Você vai responder 9 perguntas estratégicas a respeito do seu projeto, né, do seu negócio, e em quais etapas as suas ideias se acomodam melhor. Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente tem que responder é: quais são os meus parceiros estratégicos? Né? Aí você vai listar, por exemplo, ali quem são seus fornecedores, então, fornecedor de tecnologia, fornecedor de produto que eu vou vender, Uhum. fornecedor de solução logística, né? Os fornecedores do ecossistema do seu negócio. Depois você vai se perguntar: qual é a minha proposta de valor? Uma coisa bastante importante. Né? A proposta de valor é o que diferencia o seu negócio de um outro. Por Uhum. exemplo, se você trabalha no segmento de consultoria de gestão empresarial, né? Uhum. Consultoria, se você oferece consultoria para gestão empresarial no mundo offline e agora quer empreender no mundo digital, pergunto, quantos consultores de gestão empresarial existem no mundo digital, na internet? Tem um monte de gente. Uhum. Tem um monte de gente que está dando consultoria para empresas se estruturarem e, aliás, né, fazendo um bom trabalho. A grande pergunta é: qual que é a sua proposta de valor e como é que você se diferencia, né? Se Exatamente. você não tem isso claro, você não consegue divulgar. Se É. você não consegue divulgar, você não consegue atrair a pessoa certa, entende? Então, tudo isso faz todo sentido. No Canvas, a gente vai responder isso naquela coluna chamada proposta de valor. Depois eu Uhum. vou avaliar qual é a minha estrutura de custos, qual é a minha fonte de receitas, por exemplo. Tudo isso vai estar ligado de uma forma que faça você entender melhor o seu projeto e saber para onde você vai. Então, acho É, que né, esse talvez seja o primeiro passo. Plano de negócios ou um Canvas. exatamente. Aí fazendo o planejamento, a vantagem hoje é que, sei lá, usando esse exemplo que você deu aí de um consultor para planejamento empresarial. Você consegue muito facilmente entrar na internet, pesquisar quantos consultores tem, na sua região, para o tipo de negócio que você vai atuar. Enfim, você consegue pesquisar muito bem o que eles fazem. Tá muito mais fácil isso. Então, até para você estruturar um Canvas, você consegue, usando informações que estão disponíveis aí para todo mundo, montar ele. Tá? Esse ponto de se diferenciar é super importante. Por quê? Obviamente, você pode montar um negócio tradicional e que outras pessoas já fizeram, enfim, exatamente igual ao do vizinho, que pode ser que dê certo. Só que, obviamente, quando você monta algo diferenciado, que tem uma proposta de valor especial que ninguém está atendendo, ou que poucas pessoas estão atendendo, a chance de você se aparecer e se diferenciar é muito maior, né? Exatamente. Isso traz a gente. Proposta de valor, você resume tudo isso numa coisa só, né? É, Proposta de valor. Isso é, é uma coisa muito importante, porque se você for brigar mais pelo mesmo, por que um cliente te contrataria, né, ao invés de contratar o outro, que às vezes já está no mercado há mais tempo do que você, por exemplo, né? Você pode ser um cara, um exímio consultor, né? Você pode ser um administrador com longa experiência no mundo offline, mas se você está entrando agora na internet e tem algumas pessoas que já estão lá antes de você, de fato, né? O que vai fazer seus clientes, aqueles clientes te procurarem ao invés do concorrente? Essa é a ideia. sim, sim. Bom, legal. Daí pegou passo um, montar um planejamento lá, um plano de negócios, enfim, avaliar muito bem seus fornecedores, parceiros, tentar se diferenciar de alguma forma. Passo 2 é como colocar isso de pé, tá? Então, como a gente está falando de empreendedorismo digital, é a estrutura tecnológica que você vai precisar para colocar isso de pé, né? E aí, para quais caminhos que você sugere? O que você indica aí? Nesse ponto, ô Luiz, tem algumas ferramentas que vão ajudar a gente nesse projeto, nesse processo da criação do nosso projeto. Mas antes de falar de ferramenta, quero até comentar um complemento aqui, né, a respeito da diferenciação. Imagina que eu vou vender, por exemplo, vou abrir uma loja virtual agora, vai. Imagina que o Legal. exemplo é outro. Eu vou empreender no mundo digital e abrir uma loja virtual, vender um produto físico. Uhum. Se eu disser assim, olha, Maurício, ô Luiz, você consegue me indicar alguma loja virtual que venda tênis? Eu estou precisando comprar um tênis, o meu tênis furou, eu quero comprar um tênis de corrida, ou um tênis para fazer ginástica, ou um tênis para jogar futebol, uma chuteira. Legal. Você vai falar, pô, Maurício, tem grandes players aí, você entra, né, Sim. você vai me citar 2 ou 3 nomes,
e são os maiores players do mercado. O que eu vou fazer? Poxa, eu vou entrar lá e comprar. Agora, se eu disser para você, Luiz, eu vou entrar para vender o mesmo tênis esportivo que o principal player do e-commerce vende. Eu tenho a mesma força que esse cara? Diferente. Você não tem nem o mesmo poder de negociação para comprar o produto, você não tem a mesma verba de mídia que ele tem para impulsionar tudo isso, enfim, você não tem a mesma estrutura de logística, então é difícil. E vale lembrar que mesmo esses caras grandes, com todo esse poder na mão, eles trabalham com a margem apertadíssima, né? Exato. O e-commerce, de um modo geral, ele trabalha com margens apertadas, né? Porque você está comprando algo de alguém, você está colocando algum tipo de valor agregado que é baixo, via de regra em muitos casos, e você está vendendo. Então, é muito difícil se diferenciar. Por isso que a gente fala sempre de buscar nichos. Então, legal, ao invés de montar uma loja para vender tênis, o que eu vou vender? Eu vou vender artigos esportivos para atleta, por exemplo. Aí é uma diferenciação, tá? Ou algum outro caminho que você escolha para se diferenciar, que não tenha muitos, que não estejam sendo explorados por esses grandes, enfim. Porque daí vai ser muito mais fácil para as pessoas te acharem, né? Elas já vão buscar por esse algo específico, né? Exatamente, exatamente. Acho que essa é a ideia, né? O fato de eu não ter um poder de barganha, um poder de negociação tão grande para vender o mesmo tênis que o grande player vende, não me impede de vender tênis pela internet. Eu até posso. Só que eu vou pensar no nicho. Acho que, né, um dos segredos de uma operação é nicho. Aí, por exemplo, né, ainda seguindo nessa linha, né, de raciocínio, ao invés de vender um tênis comum, que todo mundo tem, todo mundo encontra em qualquer loja, eu vou vender um tênis vegano. Já ouviu falar disso? Sim, Existe, sim. por sinal, hoje, Pois né? é. Tênis vegano. Então, assim, é um nicho específico de atuação. Quantas lojas você conhece que vendem tênis vegano? Eu conheço uma só. Eu não conheço nenhuma. Pois é, você entende? E essa uma loja já virou referência entre quem é vegano. Entendeu que interessante? Essa é a característica, né? Quando então eu penso em entrar para o mundo digital, empreender nesse mundo digital, é necessário entender que não adianta ficar no Oceano Vermelho, eu tenho que partir lá para o Oceano Azul, né? Onde o Oceano Vermelho só tem tubarão, eu sou um peixe pequeno. Então eu vou para o Oceano Azul, onde eu vou ter mais espaço, onde eu vou conseguir crescer, onde eu vou conseguir divulgar melhor meu produto. Realmente, essa é a ideia que a gente pode pensar. O nicho é muito poderoso e a gente não pode subestimar a força do nicho. Se você pegar esses últimos anos, teve uma mudança bem grande nos tipos de produtos que são mais vendidos pela internet, tá? Então você pega, sei lá, 10 anos atrás, era basicamente concentrado nos grandes players, vendia muito eletrônico, computador, enfim, CD na época, CD, DVD, essas coisas. E hoje está muito forte moda, sabe? Principalmente alavancado pela facilidade que tem de eventualmente entrar em algum marketplace, pessoas que fazem essas coisas nichadas, né? Esses produtos diferenciados, enfim, moda está muito forte. Esses artigos que tendem a ser mais bem atendidos por nichos ou por menores que fujam desses grandes varejistas, eles estão indo muito bem, né? E via de regra eles usam muitas vezes esses grandes varejistas como vitrine, né? Como marketplace. Marketplace, exato. As categorias mais vendidas hoje na internet, né, as que estão empatadas em primeiro lugar são moda e acessórios e, na sequência, produtos de saúde e perfumaria, né? Então, produtos de cuidados pessoais. São as duas categorias que mais vendem. Depois você tem lá a casa e decoração, que vem crescendo bastante também ao longo dos últimos anos. Pois é. E o ano passado, uma categoria que cresceu muito foi a de pet, categoria pet, né? Pet shop, pet care, pet vet. É o mundo pet. A gente tem algumas informações, né, alguns relatórios de mercado que mostram que a categoria cresceu mais de 144%. Então, foi um crescimento bem expressivo, apesar da categoria ainda representar um share pequeno do e-commerce, cerca de 2 a 3% mais ou menos. Mas mesmo assim tem força, né? A gente costuma dizer que, ainda em termos de planejamento e nicho, existem os produtos mágicos do e-commerce, né? Tem aqueles produtos que você já vende naturalmente, que são, né, os tradicionais. Mas tem aqueles que, se você for pensar em começar agora, né, pensando em empreendedorismo digital, produtos mágicos são, primeiro, aqueles que são pequenos, produtos leves,
com alto valor agregado e produto com recompra. Se você juntar pequeno, leve, valor agregado e recompra num só, é melhor ainda, você achou o produto certo. É um dos pontos que esses nichos de pet shop estão se diferenciando, é que eles estão conseguindo fazer essa recompra, né? Hoje você entra em qualquer site que vende objetos, enfim, coisas para pet, você vai ver que tudo ele já quer fazer a recorrência. Você vai comprar a ração, ele já te oferece lá a recorrência da ração, do shampoo, enfim, de tudo que você precisa para o seu animal. Isso é bem interessante. Isso é bem bacana. E via de regra você vai conhecendo muito bem seu cliente, você facilita a vida dele até, né? Muito, muito. Essa é a ideia. Você vai oferecer... porque, bom, no fim das contas as pessoas compram pela internet por conta de 2 fatores principais. Conforto e comodidade. Né? Então eu estou no conforto da minha casa, quero comprar... Terceiro agora, né? Por falta de opção. E agora por obrigação. Por um momento, por obrigação. Coronavírus, pronto. Terceiro ponto. Terceiro passou a ser o primeiro. O terceiro passou a ser o primeiro. E respondendo a sua pergunta, então, agora, né? Acabei respondendo em partes. Existem algumas ferramentas interessantes que a gente pode pensar no momento de colocar na sua operação de pé. Né? Então, tudo depende do que você vai vender. Uma vez que o seu plano de negócios já está redondo, você já sabe o que você precisa, para onde você vai, aí é fácil você escolher o fornecedor, aí é fácil você escolher a ferramenta. Por exemplo, se eu for vender um produto pela internet, então eu vou entrar no mundo do e-commerce, o mundo, né, mágico, e às vezes não tão mágico assim, do e-commerce. Para isso eu vou precisar de uma plataforma de e-commerce, vou precisar de um meio de pagamento, de uma ferramenta de análise de risco, vou precisar de transportadora, né, serviço de frete, vou precisar de ferramentas de marketing. Né? Na local web, só na local web eu consigo ver várias ferramentas que já suprem uma necessidade de quem vai abrir uma loja virtual. Você tem plataforma de e-commerce, né? Você tem meio de pagamento, você tem ferramenta de divulgação, você tem hospedagem, poxa. Então só a local web já oferece um ecossistema inteiro, né? Exatamente. A vantagem de tudo isso, obviamente eu puxo a sardinha para a local web, mas de um modo geral esse mercado ele é todo no modelo de SaaS, tá? Que você compra como serviço e paga uma mensalidade, que via de regra o valor é baixo, e daí você compra, você tenta fazer o negócio acontecer, você tem vários meios para fazer isso acontecer, e obviamente a gente tenta apoiar para que isso aconteça, mas se der errado, depois de 6 meses você vê que o negócio não foi para frente, você não tomou um prejuízo tão grande. Então, vamos a um exemplo, uma plataforma de e-commerce que hoje na local web custa na média R$50 por mês, tá? Você teve a ideia de ter um e-commerce, colocou no ar, tentou vender, enfim, deu uma patinada, não conseguiu. Depois de 6 meses você desistiu, você perdeu R$300, tá? Agora, vamos fazer uma analogia com uma loja no shopping, tá? Você comprou o ponto, pagou X. Você pegou e gastou mais R$100 mil para decorar a loja, para fazer ela ficar do jeito que você queria. Legal. Abriu a loja. Não deu certo, cara, você tomou um prejuízo aí de R$150 mil, R$200 mil, às vezes até mais. Tá? Por isso que empreender antigamente era um negócio muito para quem já tinha bastante dinheiro, quem tinha esse colchão aí bem seguro para fazer a coisa acontecer. E hoje em dia você vê muitos cases de empreendedorismo de pessoas de baixa renda, que tentaram, enfim, usando ferramentas, plataformas, custam eventualmente R$15 por mês para ter dependendo do negócio. Exatamente. É o que eu estava comentando, né? Barreira de entrada hoje é muito menor. E a chance de você testar também faz todo sentido. Além de tudo que você falou, existe a possibilidade de você testar no marketplace, que é o que a gente comentou aqui. Exato. Então, eu posso usar o marketplace, por exemplo, que não vai demandar um investimento, e aí eu pago se vender. Essa é a lógica, né? No marketplace é justamente isso, você paga uma comissão de venda. Vendi um produto, eu pago, não vendi, não pago. Então, marketplace para muitas pessoas é também um modelo interessante de validação de uma ideia, validação de um produto, de um nicho. Isso pode ser uma coisa bem interessante também. A gente recomenda fortemente que o e-commerce está começando do zero. Tá? Então, ele tem lá o produto, enfim, fez todo o plano de negócio, colocou no ar.
Só que o e-commerce, quando você começa do zero, usando novamente a analogia do shopping, você compra uma loja do shopping, quando você abrir a porta, passando essa época do Covid, vai ter o tráfego normal, natural na frente da sua loja. E algumas pessoas vão entrar e vão comprar. No e-commerce, se você abrir uma loja virtual, o seu tráfego é zero. Só vai ter a sua visita lá, enfim, toda hora, para ver se tem alguma coisa errada. Mas você vai ter que levar esse tráfego para a sua loja, tá? Então, uma das formas interessantes de levar esse tráfego, de conseguir essas vendas, é através do marketplace, tá? Só que qual que é o desafio? O marketplace, obviamente, ele te ajuda, é uma ferramenta que vai te ajudar a vender. Porém, ele fica com uma margem do seu lucro, tá? É o negócio dele, ele está te dando exposição, em troca ele cobra um percentual. Para muitos produtos, essa margem dos marketplaces acaba fazendo ele trabalhar com margem negativa, né? Então o desafio é, faz as vendas pelo marketplace, só que procura, depois dessa venda do marketplace, gerar tráfego para a sua loja direta, para você vender diretamente. Então, usando um exemplo, você montou uma loja de ração, tá? Colocou lá em algum marketplace para vender. Vendeu pro João. Aí na hora de você enviar a ração para o João, já manda uma cartinha, ó, João, tá aqui a cartinha, obrigado por ter comprado na minha loja, da próxima vez pode acessar diretamente o site, você tem 10% de desconto, vou te dar um brinde, alguma coisa assim. Porque daí esse cliente, ele deixou de ser um cliente do marketplace, passou a ser um cliente seu, da sua loja, né? Acho que esse é o desafio grande, né, para começar. Exato, exatamente. E aí acho que você comenta um ponto importante que a gente pode pegar um gancho. Na verdade, o marketplace ele não é uma ferramenta única, né? A gente pode trabalhar o É, marketplace como mais um canal de vendas para o nosso negócio. E aí a gente vai utilizar a força do marketplace inicialmente, já que a gente não é uma marca tão conhecida e não tem um tráfego muito grande, e vai construindo em paralelo a nossa própria presença digital para não depender tanto do canal, né, do marketplace. Isso é uma coisa bem interessante, uma estratégia inteligente. a analogia que você tem que fazer é marketplace para conquistar novos clientes e seu canal direto para manter, fidelizar os seus clientes, seus atuais, enfim, ou quem já está na Exato, sua base. Ah, essa é a perfeito. máquina que deve rodar dessa forma. Isso serve Isso para aí. qualquer coisa, serve para e-commerce, você pode escolher qualquer marketplace, enfim. Legal. Bom, vamos. Deixa eu só fazer um parênteses rápido aqui. Gente, a live de hoje é sobre empreendedorismo digital, tá? A gente está falando aqui com o Maurici, que ele é sócio da Com School. E ao final dessa live a gente vai falar isso. Tem 4 cursos que eles vão disponibilizar para quem está acompanhando e tem também um desconto, tá? Que vai ter da Com School. Então, acompanhe, convide aí seus amigos para participar aí, que a gente ainda tem bastante papo pela frente. Pegando o gancho, então, Marketplace é uma das soluções. Me fala de outras que você acha interessante, Maurício. Bom, primeira coisa é a seguinte, ó, se eu empreendi nesse mundo digital e abri a minha loja virtual, eu preciso dizer que ela existe, né? E aí, pra você ter uma ideia, a gente aqui na ComSchool tem vários cursos, vários. Um deles é o curso chamado Gerentes de E-Commerce e Marketing Digital. E aí passam vários alunos por aqui, e nesse curso de Gerentes de E-Commerce e Marketing Digital, a gente tem uma consultoria chamada Fábrica de Empresas, né? Uhum. Então, são algumas horas de reunião que a gente oferece para ajudar esse aluno, de fato, a tirar a ideia do papel. Tem algumas pessoas que já vêm com a loja pronta, funcionando, e a gente ajuda em vários projetos. Desde que começou em 2014 essa iniciativa, já passaram pelo Fábrica de Empresas mais de 400 projetos diferentes, vários alunos. Algumas coisas foram para frente, outras não. E eu participei como consultor, né, e coordenador desses projetos aí, já tendo atendido 80% de tudo isso. E uma coisa que eu vejo que é muito comum é muita gente que não acredita muito no marketing digital, ou pelo menos não dá tanta importância assim. A pessoa até acredita, mas não dá importância. E aí essa pessoa pega aquele investimento, pega aquele dinheiro que ela tinha guardado e gasta na tecnologia, então para colocar o e-commerce de pé e na compra de estoque. E aí quando vai ver não sobra dinheiro para divulgar. E aí a pessoa fala assim, ah não, mas tudo bem, eu vou no orgânico aqui, ó, vou fazendo um É, postzinho nas redes sociais. Não dá, não dá. Não essa é uma dá, é visão bem impossível. distorcida mesmo, né? Que muita gente tem. Não Ele é acha que verdade? vai subir um post lá e que vai. Primeiro,
Ele já não vai impactar toda a base dele, de seguidores, né? Ele vai impactar uma base muito pequena. E ele acha que Exato. realmente vai colocar o projeto no ar e que vai chover gente visitando, enfim. Não vai. Você precisa. Bom, no e-commerce, propriamente dito, a gente tem uma coisa muito importante que se chama taxa de conversão, né? Uhum. E a taxa de conversão é a razão entre o número de pedidos e o número de visitantes. Simples assim. A gente multiplica por 100 para a gente ter um percentual, né? A taxa de conversão média do e-commerce brasileiro vai ali de 0,5 a 1,5, né? Meio até 1,5%. Uhum. O que, de certa forma, é baixa, né? Se você parar para pensar, é uma taxa baixa. Sim. Você precisa gerar 100 visitas para vender um pedido, se a taxa de conversão for 1%. Então, é muito baixo. E aí, o que acontece? A gente tem que pensar aqui em vários processos e divulgar, né? E aí, eu só vendo se eu trouxer pessoas. E tem duas maneiras importantes de gerar tráfego para uma loja virtual. E eu até diria nem só a loja virtual, mas um projeto, vai. Se, de novo, eu vou empreender como consultor, também duas formas de gerar tráfego. Tráfego pago e tráfego orgânico. Tráfego pago, eu vou trabalhar, por exemplo, com ações de SEO, aí eu vou otimizar o meu site para ele aparecer melhor posicionado no Google em primeiro lugar ali. E na outra ponta, eu tenho que divulgar isso com ferramentas pagas. Então, por exemplo, eu vou lá para o Google e vou criar um anúncio de link patrocinado ali no Google Ads. Tem que ter, não tem jeito. Então, isso é uma Sim. coisa que eu vejo que precisa acontecer. Na outra ponta, redes sociais também são uma ferramenta muito poderosa de divulgação, de comunicação. Então você precisa criar conteúdo orgânico para as redes sociais, mas além disso também tem que impulsionar e patrocinar post, né, para que você apareça para a pessoa certa com a mensagem certa, dado que as redes sociais hoje não entregam o seu conteúdo para 100% dos seus seguidores, né, isso é Exatamente. fato. E-mail marketing também, né? Então a gente tem na Local Web uma ferramenta própria da Local Web para fazer disparo de e-mail marketing, Uhum. né? Hoje você consegue criar uma estratégia de captação de base dentro do seu próprio site, quando você coloca lá uma pop-up pedindo, olha, cadastre-se aqui e ganhe 10% off na próxima compra, Uhum. cadastre-se e ganhe, fique por dentro de ofertas exclusivas, entre para minha lista VIP, sei lá. Sim. Você pode fazer o que a gente chama de isca digital, que é oferecer um e-book, oferecer um white paper, oferecer um webinar, por exemplo, ou então até mesmo um evento físico. Na CoinSchool a gente faz muito isso. A gente tem lá um evento de networking, né? A gente realiza mensalmente um evento de networking, não agora, obviamente, mas né, antes de todo esse problema da pandemia, a gente vinha realizando mensalmente um evento de networking presencial, onde a gente traz alguns parceiros de mercado para falar do mundo digital e promove networking, inclusive. Uhum. É de graça, mas para você participar, você precisa só se inscrever. Nesse formato, a gente capta leads. Então, para o empreendedor digital, isso é bastante importante para fazer. E aí você pega essas informações de leads e trabalha com um disparo de e-mail marketing, que né, hoje é o patinho feio da estratégia. Muita gente olha torto para o e-mail marketing, mas ele gera muito resultado quando é bem feito, né? Exatamente. Assim, a gente pode falar disso até com bastante propriedade. Ainda é uma das formas mais baratas de venda dos principais e-commerce do Brasil. Ainda é o meio mais barato. Mas, assim, uma coisa não elimina a outra. Tudo isso tem que ser complementar, tá? Então, obviamente, tem exemplos de empresas, sei lá, o cara lá do churrasco lá, que joga o sal, esqueci. Ele fez o vídeo, viralizou, hoje todo mundo quer visitar lá as casas de carne que as churrascarias, não é churrascaria, né? Os restaurantes que ele tem ao redor do mundo. Obviamente, esse caso é 1 em 1 milhão. O que você tem que fazer? Uma estratégia legal de busca no orgânico, tá? Então, organizando seu site com as palavras-chave corretas, uma estratégia legal de link patrocinado, uma estratégia legal de conteúdo, de eventos, enfim, tudo isso que você falou é complementar. Então, o ponto vai dar trabalho, tá? Ninguém fica milionário do dia para a noite, como se de forma simples. Tudo isso dá trabalho, mas é legal, porque você vai vendo os resultados acontecerem. Então, você cria um e-book, por exemplo, daí você vai lá, você criou um e-book, vamos ao exemplo aí da loja de tênis, tá? Você criou um e-book sobre o melhor tipo de tênis, diferenças de tênis para correr, né? Enfim. Aí a pessoa vai lá e baixa e deixa os dados dela.
Aí você começa a entender o hábito dessa pessoa. Daí você vai lá e consegue fazer uma venda para ela depois. Então, tudo isso vai ficando mais interessante quando você vê ele dando resultado, tá? Então, quando você faz um link patrocinado e alguém vai lá e clica no seu anúncio, então você pagou pelo leilão e foi lá e fez uma venda. Mas, obviamente, tem que ser trabalhado com bastante cuidado, né? E planejamento também, né? Você tem que Exato. entender de fato vários pontos. O primeiro deles, quem é o seu público, né? Tudo que você comentou aí, os hábitos do seu consumidor. Né? Quer Onde ver ele um erro? está, né? Claro. Onde ele está. Quer ver? Inclusive, estou vendo o pessoal aí, ó, uns amigos. Só mandar um abraço pra galera. Lucas tá aí, ó. Danilo Palladini, tem a própria Bruna que tá com a gente aí também. Legal. Daniel, Paloma. Pessoal, um abraço pra vocês aí, viu? Desculpa, Luiz, só queria Não, mandar por um favor. abraço pro povo. Estamos em casa aqui, gente. Aqui, literalmente em casa, né? Eu tô na sala da minha casa, você tá no Literalmente. escritório aí, né? Tô em casa, tô em casa. Muito bem. Aí, sabe qual é um erro clássico da galera que vai fazer, por exemplo, ações de e-mail marketing? Hum, E aí eu posso colocar outra ferramenta muito importante que é o WhatsApp. Hoje o WhatsApp é uma plataforma sensacional de relacionamento e também de venda, né? Relacionamento e venda. É, Erro clássico, você fazer uma comunicação e mandar tudo para todo mundo, né? Fazer um disparo, por exemplo, de e-mail marketing sem fazer a segmentação. Eu vendo, sei lá, eu vendo instrumentos musicais, pode ser instrumentos musicais, um exemplo bom. E aí eu vendo de tudo na minha loja, piano, violino, pandeiro, sanfona. E aí eu uhum, vou disparar para todo mundo um e-mail falando sobre todos esses instrumentos com a mentalidade de que em algum momento alguém vai se interessar por um dos elementos que eu coloquei é, na minha peça. E esse é o é, principal erro, né? é. Aí Não segmentar. você não gera atenção para nenhum dos produtos. Ou então você fala assim, não, hoje eu vou fazer uma oferta matadora de piano. Aí você manda uma oferta de piano para o cara que toca reco-reco, enfim, sei lá. É, exato. Então, tem que ser muito personalizado, tá? Acho que a palavra-chave é personalização. Exatamente. É, Famoso marketing one-to-one. é. A vantagem é que é muito mais fácil fazer isso hoje em dia, né? Com as ferramentas que existem disponíveis. Mas tem um trabalho do seu lado também da sua base, de entender quem é seu cliente, né? Entender quem é seu cliente, onde ele está, qual a melhor forma de falar com ele, o tom que você usa para falar com ele. Então, usando esse exemplo de instrumento, quem é meu público? Ele é mais informal? Não, eu tenho que chamar ele de senhor, senhora. Você tem que entender como é que ele reage para ser assertivo nessa comunicação, né? Exatamente. Exatamente. Faz todo sentido, faz toda a diferença. É. Então, legal. Aí tem algumas possibilidades. Redes sociais, conteúdo, eventos, mídia paga, mídia orgânica, enfim, rede de relacionamento, promoções que você pode fazer no seu site, através Member Get Member, então você tem um amigo que se ele indicar, ele ganha algum tipo de remuneração, enfim, tudo isso pode ser complementar e pode ser aplicável, depende muito de quem é seu público, o que que você vê. Bom, vamos lá. Então, mantenha o foco, estude e atraia clientes. Manter o foco, esse é um ponto extremamente importante, né? Porque não que a pessoa precisa vender só, enfim, um tipo de tênis vegano, usando aquele exemplo. Mas não adianta nada o cara que pegou e montou um negócio de vender coisas veganas, ao mesmo tempo ele montar um outro negócio, montar um açougue, ao mesmo tempo montar um outro, sabe? Que daí ele não vai conseguir dar foco para nenhum deles, né? Ele tem que realmente escolher algum nicho e começar, enfim, se dedicar bastante a ele. Nada impede de depois você ir abrindo esse leque, né? Exato. E tem mais uma coisa que eu queria aproveitar para complementar, porque quando a gente fala de foco, o foco ele tá ligado de uma forma mais ampla a outras maneiras de ver o projeto, ver o negócio. Por exemplo, tudo bem, faz todo sentido. Você vai montar agora uma loja virtual para vender tênis veganos. Não adianta você abrir em paralelo uma outra loja virtual para vender papinha de bebê, né? A não ser que você tenha um braço, tenha gente que trabalha Sim, junto com você, sim, e aí é sim. diferente. Mas quando você está empreendendo, em alguns casos sozinho, é mais difícil. Mas o foco também, ele tá ligado, diretamente ligado a todas as oportunidades de ferramentas que a gente tem para trabalhar.
né, em todas as frentes que a gente vai trabalhar. Por exemplo, eu tenho ali hoje uma infinidade de formas de abordagem do meu cliente. Ainda falando de marketing, a gente citou aqui um monte de coisa, member gets member, a gente citou o próprio e-mail marketing, promoção, a gente citou ferramentas digitais, redes sociais, um mundo de links patrocinados, um mundo de possibilidades. O grande erro de quem está empreendendo digitalmente é querer, principalmente num primeiro momento, atacar para todos os lados. E aí você quer divulgar em todas as ferramentas, quer divulgar, participar de todos os canais e não dá. Você não consegue nem medir tudo isso para analisar a eficácia da sua comunicação em todos esses pontos. E aí você tem um esforço muito grande que é pulverizado e que no fim das contas não vai fazer com que você atinja o resultado esperado. Sim. Né? Desse mundo de ferramentas que tem aí, você tem que pensar o seguinte, olha, por onde eu começo, hein? Qual que é a ferramenta inicial que eu posso trabalhar, começar fazendo a minha divulgação, né? Qual que é a plataforma nova que eu vou implementar no meu negócio? Não plataforma de e-commerce, mas a solução diferente de pagamento que tem no mercado, a solução de atendimento online que surgiu ali. Né? Então, também ter o foco nisso, porque no fim das contas tem muita coisa que a gente que vai distrair a gente, né? E a gente acaba perdendo. A minha bisavó falava assim, ó, quem faz duas coisas perde uma. Isso Sim. é uma coisa que a minha mãe fala para mim até hoje, né? E ela diz que a avó dela dizia. A Sueli, ela está acompanhando a gente aqui pela live, ela mandou uma pergunta. Qual o conselho que a gente dá para quem teve que migrar para o e-commerce ou está tendo que migrar para o e-commerce agora por conta da pandemia? Então, tinha um negócio 100% offline e agora está migrando meio que às pressas. Qual o conselho que a gente pode dar para ela? Eu acho que tem alguns, né? Algumas coisas. O primeiro conselho é tentar encontrar, se cercar de bons parceiros de tecnologia, né? Local Web, um deles, já está aí na nossa frente. De novo, Sueli, tem que entender o seguinte, você já tem ainda uma estrutura de um plano de negócio, ainda que inicial? Não tem. Vai lá e cria o seu Canvas. Pronto, já começa por aí. É uma coisa importante para você fazer. Você faz o Canvas em uma manhã, sabe? É rápido, você consegue colocar suas ideias para rodar ali rapidamente. À tarde, você já vai lá e já coloca a sua loja virtual no ar, já sobe uma lojinha ali para poder vender os seus produtos. Depois, você já começa aí trabalhando com marketing digital. Eu acho que é uma coisa muito importante, que é trazer esse cliente, fazer esse cliente que era o seu cliente do mundo físico, entender que agora você também vende pela internet. Você tem contato dele no WhatsApp? Manda informação para ele numa lista de transmissão, por exemplo, de WhatsApp. Vai lá e cria uma conta no WhatsApp Business. Você tem algumas ferramentas, inclusive, mais aprofundadas para trabalhar melhor com essa comunicação, com esse relacionamento. Analisa a possibilidade de colocar a sua loja também lá no Marketplace para você conseguir vender e aí de forma mais estruturada ter os seus resultados. Eu acho que essas são algumas das dicas que a gente pode trazer, né? A vantagem de quem já tinha um negócio e que só está migrando é que ela já tem uma etapa bem avançada de produto, enfim, de entender margem, de tudo isso, tá? Obviamente, quando você trabalha no e-commerce, às vezes as margens são diferentes, o investimento que você tem que fazer é diferente, enfim, mas você já tem uma boa base para trabalhar. Acho que um ponto importante tem até, enfim, algumas empresas que fizeram isso meio que às pressas para conseguir fazer delivery e tudo isso, mas o ponto fundamental é você, primeiro, deixar claro para todo mundo que você está atendendo no modo digital, tá? Que você montou sua loja, enfim, que você está atendendo tão bem ou melhor do que você atendia, tá? Esse é o primeiro passo. Você pode também pensar em algumas promoções. Então, olha, você que já conhece minha loja, estou te dando 10% de desconto para você fazer a primeira compra no online, enfim, dica para algum amigo. Tudo isso que a gente falou de divulgação é importante também. Um outro ponto importante é, você não estava no digital, tá? Você foi para o digital agora por questão da pandemia. Tem que ter uma agilidade muito grande, tá? Porque assim como você está passando por isso, outras milhares de pessoas também, empresas também estão passando. E, enfim, também tem que pagar a conta no fim do mês. O ponto é,
a gente vai ter uma mudança de hábito dos consumidores. Mesmo dos seus clientes ali, que já eram lá do offline, eles vão ter uma mudança de hábito. Então, você tem que gerar uma experiência para quem você atender agora tão boa ou melhor do que você gerava quando você atendia ele de forma presencial, tá? Porque isso vai garantir que ele lembre de você pós-Covid também, tá? Porque pode ser que, dependendo do seu negócio, ele nunca mais queira comprar fisicamente, ele queira ele 100% digital agora, né? Existe uma chance muito grande disso acontecer, por sinal, viu? Por É, exemplo, só pegando um gancho, categoria de alimentos, bebidas, produtos de hortifruti, né? Fazer feira. sim, Ninguém imaginava fazer feira pela internet. Poucas pessoas faziam. Por quê? Porque ninguém sabe escolher a fruta tão bem quanto eu. é, Ninguém sabe escolher o meu tomate tão bem quanto eu. Mas agora, o que acontece? Você tem que fazer. é, E aí você faz feira no delivery, né? é, Eu acho que acabando a pandemia, a galera vai continuar. Esse vai ser o exatamente. novo normal, né? É o novo normal. E daí, por exemplo, usando esse exemplo do hortifruti, você sempre imaginou que ninguém escolhia o tomate melhor do que você. Aí você pede pelo delivery e chega um muito melhor do que você escolhia, sabe? Exato, E que você exato, não precisou sair de casa. Então, exato. imagina se depois você vai querer outra forma de Imagina, comprar tomate. Não. Então, de tem um jeito nenhum. outro comportamento interessante que é de novos e-consumidores, tá? Esse número ele vai aumentar absurdamente esse ano. Vai aumentar muito. Eu tô vendo um monte de gente que nunca comprou online, comprando online. E mesmo que ele não compre online, mas que ele está pesquisando muito mais, usando online para falar com as empresas, para se relacionar com as empresas, para conhecer as empresas. Então, esse é o novo normal. Um monte de novos e-consumidores, você tem que atender eles bem, gerar uma É, experiência positiva. exato. Exatamente. Senão você não, você cai naquilo que a gente falou. Você vai ser só mais um no meio de um monte de loja, no meio de um monte de gente aí vendendo mais do mesmo. É. A Gabi está perguntando aqui se a gente pode deixar a live disponível. Sim, nós vamos deixar ela e a gente vai subir depois no site juntosnodigital.com.br, tá? Podem mandar mais perguntas, gente. A gente adora responder, Maurício também, enfim. Até tem um comentário bacana aqui, ó, da Thaís, né? Que ela falou que em Criciúma, a agricultura familiar fez um site incrível e se organizando muito bem para fazer as entregas nas sextas-feiras. Aí, ó, que bacana. Então, Como eu comentei, a ComSchool é uma escola de negócios digitais, já está há bastante tempo no mercado aí, oferecendo vários cursos em modalidades de e-commerce, de marketing digital, mídias sociais. Inclusive, até deve ter alunos nossos aqui, ó, junto com a gente, participando aí dessa nossa live. Tem a Aline, que falou também, eu tô aqui, um beijo para a Aline. E aí, o que acontece, gente? Na ComSchool, a gente tem uma condição muito especial, somente para quem está acompanhando a nossa live de hoje aqui na Local Web, e vai ficar também salva essa live por mais um tempo, depois vai para o IGTV. A gente tem uma condição especial de mais 10% de desconto, além do preço que já está no site. Então, nosso preço do site hoje ele já está com desconto e a gente, para quem está acompanhando essa live, né, a gente está oferecendo mais 10%. Para isso, eu vou escrever aqui, ó, tem um link específico, tá? Eu vou falar que é o comschool.co, não é .com, é .co barra localweb. Né? Então, comschool.co barra localweb. Pessoal, basta acessar, coloquei ali, ó, comschool.co barra localweb. Basta acessar e aí já vai ter esse desconto específico de mais 10%. E outra coisa rápida, aqueles 4 cursos, a gente está disponibilizando gratuitamente, tá? Para todo mundo que acessar lá a plataforma Juntos no Digital, tá? Então, são 4 cursos gratuitos que a gente tem aqui na ComSchool e estão disponíveis para todo mundo aí. ó, tô me pegando aqui alguns depoimentos bacanas, ó, de uma pizzaria que ela só tá atendendo no delivery. Ela fez um trabalho bacana de divulgação por redes sociais, falando sobre os cuidados da operação. Enfim, ou seja, ela está gerando uma experiência boa para quem já era cliente, muitas vezes já era cliente, está gerando uma experiência boa, vai ficar ainda mais cliente mais assíduo aí depois que tudo isso passar. Olha aí que É, legal. Bacana. tem uma outra pergunta aqui, para começar um negócio do zero, o que vocês recomendam, tá?
Eu acho que assim, talvez, não sei se você pegou o começo da live, se não depois dá para dar uma olhada, mas acho que é primeiro, montar um plano de negócio, vamos recapitular tudo que a gente já disse. Montar um bom plano de negócio, pensar em se diferenciar, escolher um parceiro que tenha ferramentas que sejam adequadas para o que ela precisa, certo? Enfim, e começar, na verdade, você tem que começar de alguma forma, e a vantagem é que você pode começar usando toda essa informação que está disponível gratuitamente, essas ferramentas que têm um custo mais baixo, enfim. Eu vou voltar na parte lá do marketing digital, tá? Um dos exemplos de curso que vocês têm lá. Muita gente começa a fazer divulgação usando links patrocinados, tá? Aí essa pessoa não tem a menor ideia de como fazer isso. Obviamente a ferramenta é intuitiva, tá? Só que o fato da ferramenta ser intuitiva não significa que você vai fazer a melhor campanha possível. E muitas vezes você vai queimar dinheiro por fazer a coisa errada, tá? Então vou dar um exemplo bem simples. Você comprou a palavra, a gente falou muito de tênis aqui, né? Você comprou a palavra-chave tênis Nike para corrida. Legal. Assim como você está entrando nesse leilão, os vários grandes varejistas, Centauro, Netshoes, enfim, a própria Nike, um monte de gente está comprando essa mesma palavra. E você não se diferenciou em nada. Só o fato de você não escolher os melhores termos, você já vai queimar um dinheiro absurdo. E, eventualmente, se você fizesse um curso de marketing digital, se você buscasse conteúdo que tem, muitas vezes até, enfim, gratuito, a ComSchool tem alguns conteúdos legais, a Local Web, enfim, você gastaria menos e faria a coisa correta, né? Exato. Uma coisa que a gente vê que é um erro, que eu cometi também esse erro quando eu comecei a trabalhar com marketing digital. Eu achava assim, ó, não, ninguém precisa de curso para isso, não. As pessoas não precisam. Você vai hoje para a internet e aí você cria uma conta lá, por exemplo, dentro do Google Ads e cria um anúncio e tá tudo certo. Você não vai ter problema nenhum. Você sai fazendo, né? E sabe qual que é a grande verdade? A grande verdade travou. Acho que a verdade é tão grande que travou a conexão aqui. A verdade era tão grande que travou. Fala qual que é a grande verdade. O Google cortando, tá vendo só? É o Google sabotando. Não, a verdade é que é a seguinte, olha, o Google hoje é uma ferramenta democrática. Sim. Então ele permite que qualquer pessoa acesse, crie uma conta ali, não tem uma barreira. A barreira não é nenhuma. Você pode criar uma conta lá no Google Ads e começar a criar um anúncio. Só que o seu anúncio só vai aparecer se você pagar, fato. Mas a grande verdade é isso. Você começa a anunciar e aí você vai brigar. Por exemplo, eu estou fazendo um lance, né, no leilão do Google, o meu lance é de R$1 pela palavra-chave. Eu estou disposto a pagar até R$1 se a pessoa clicar naquela palavra-chave. Então começa por aqui, certo? Só que amanhã eu caio de posição. O que eu faço? Eu aumento meu lance de CPC, meu custo por clique. Aí depois uma concorrente vem, aumenta. Aí você vai ficar bidando, dando bids, dando lances maiores o tempo inteiro. E no fim das contas não é essa a estratégia. Não é assim que a gente tem que trabalhar. A gente, ao invés de aumentar o lance, tem que aumentar o índice de qualidade. E é isso que poucas pessoas vão ensinar. Então, mais uma vez, entrar no Google e fuçar na ferramenta, você até consegue. Mas saber a estratégia, aí é diferente. A gente ensina isso na prática nos cursos da ComSchool. Então, isso é uma coisa bem legal. A Sueli até está perguntando que tem muita gente que, enfim, que está indo para o digital agora e que não tem a menor noção. Se tem algum curso básico com a linguagem voltada para esse nicho, né, do empreendedor que foi obrigado a migrar para o digital. A gente tem 2 cursos muito legais da ComSchool, Sueli, muito bons, que combinam muito com esse momento que você descreve. Um curso se chama Analistas de E-Commerce, né? E o outro, Analistas de Marketing Digital. São cursos muito legais. Por quê? Eles têm um nível mais introdutório, né? Então eles são cursos voltados para quem está começando nesse mercado
né, do mundo digital, seja do marketing digital ou do e-commerce, e aí ele tem uma linguagem muito direcionada para quem ainda não entende muito. E o legal desses dois cursos, então, analista de marketing digital e analistas de e-commerce, é que você aprende mão na massa, né, na prática. Então, por exemplo, vamos falar aqui sobre Facebook para empresas. Então, a aula, né, você vai aprender como criar fanpage, como subir anúncio, como trabalhar com o Facebook ali mão na massa. Vamos aprender sobre estratégias de e-mail marketing. Vai fazer mesma coisa. Então, todos os assuntos. Só para você ter ideia, na aula de analistas de marketing digital, a gente tem conteúdos como a introdução, para dar uma, né, fazer uma conceituação de que é o mercado. Depois vai ter ali o módulo de Facebook, links patrocinados, e-mail marketing, redes sociais, ferramentas de gestão de mídias sociais, e YouTube marketing junto com LinkedIn, Instagram, como criar banner para web, HTML, o que mais? Google Analytics, um monte de coisa, tudo na prática. Uhum. A parte do analista de e-commerce tem tudo isso, mais outros assuntos de e-commerce, como, por exemplo, plataformas, meios de pagamento, ERP, né, como fazer tudo isso, como fazer gestão no ERP. Então tem muita coisa legal. São dois bons cursos para você aí. Não, bem bacana. Eu acho importantíssimo. Essa semana eu estava até dando mentoria para uma pessoa que ele me perguntou sobre começar a usar, enfim, sozinho, já que a ferramenta é intuitiva. Eu falei que existe uma chance muito grande dele queimar uma... Assim, gastar dinheiro a mais, todo mundo vai gastar no começo, tá? Até que você ajuste bem sua campanha, isso é fato. Só que a diferença é quem vai queimar muito dinheiro ou pouco dinheiro, né? E aí entra o conhecimento, entra todo esse planejamento, enfim. Bom, legal. Mais alguma pergunta, gente? Tem algum outro ponto que você quer colocar, Maurício? Que a gente esqueceu de entrar. Eu vi uma pergunta aqui, ó, do Iel. Ele pergunta assim, ó, para quem não tem nada, qual a recomendação de curso para poder criar um negócio digital? Bom, Luiz, se você me permite, claro. A gente tem alguns cursos, né, ainda mais introdutórios. Tem um curso bacana, bem legal, chamado E-Commerce na Prática, IEL, E-Commerce na Prática. Então, como é que funciona? São 3 noites, né? Um curso de 3 noites aí, então das 7 até as 10h30, onde a gente te ajuda a criar do zero uma loja virtual, né? Então, você cria ali uma loja virtual, você vai entender como que é o mercado em primeiro lugar, depois como criar a loja virtual, como cadastrar categorias de maneira estratégica, pensando sempre em SEO, sempre em estratégia o tempo todo, como cadastrar produto da forma certa, porque mais uma vez, por mais que o produto, cadastrar produto seja intuitivo, a estratégia por trás disso não, né? Então a gente ensina a estratégia do cadastro do produto da forma certa. A gente tem módulo de marketing digital e ensina você a vender também, né? Divulgar o seu produto. E aí com ferramentas práticas, nesse curso de e-commerce na prática, que é bem legal também. Não, bacana, sem dúvida, fazer um e-commerce estruturado, acho que é um desafio muito grande. Tem até um exemplo que eu sempre falo sobre ele. Tem um amigo que era responsável pelo e-commerce de um grande varejista de moda. E daí eles tinham lá uma blusinha X lá para vender e, enfim, o custo era baixo, ele achou que ia estourar de vender. Colocou no site, colocou em destaque e não vendeu nada. Vendeu quase nada. Ficou lá alguns meses. Daí ele pensou, e aí, o que eu vou fazer? Vou colocar isso, vou queimar, vender a R$10? Ou o que eu faço? Aí ele pegou essa mesma blusa, fez uma nova foto, com uma outra modelo, enfim, fez uma nova foto. Uma tática que ele usou, ele falou, quando é um e-commerce de moda, às vezes você fecha um contrato com a modelo, ela fica lá o dia inteiro. Então existe uma chance muito grande das fotos que eles tiram no final do dia serem piores do que as que tirou no começo do dia, porque já está todo mundo cansado, enfim. Ele tirou uma outra foto no começo do dia, modelo super disposta e tal. Colocou essa mesma blusa no mesmo site com o mesmo preço. Em uma semana acabou com todo o estoque, sabe? Caramba! Exatamente. Então é a importância de uma foto legal e uma descrição bacana. É conteúdo, né? Isso é conteúdo. É conteúdo. Vende. Exatamente. Então, gente, acho que
fechamos aí. Se tem mais algum ponto, alguma dúvida? Tem mais uma última pergunta que o pessoal mandou para a gente aqui, que, quer Ah, ver? legal. Temos sim. A Localweb tem parceria com a ComSchool. Tem sim. Pode falar com o seu gerente de contas lá do Localweb Pro, que a gente tem sim uma parceria legal com a ComSchool. A gente tem um desconto lá, enfim. A gente não é só usuário ah, bastante dos funcionários da Localweb já fizeram o curso, mas a gente tem essa parceria aí de longa data. Muito bem. E, Ou é só entrar em além, contato com a ComSchool também, né? Se entrar em contato, passando o login da Localweb, a gente já faz essa validação, né? E daí aplica o desconto. bacana. Ó, eu recebi também aqui uma informação. Nosso desconto é 20% para quem é Pro, hein? Ah, então. 20% de desconto em qualquer curso para quem é Localweb Pro. É, Então, isso é uma coisa bem bacana aí também. sim, legal. Ah, a Raquel que te Tá? atende lá, pode contar com a gente. Muito Bom, bem. pessoal, E, mas, e só um detalhe, último detalhe. Quem é claro, Localweb Pro tem esses 20% e se indicar, né, tem 10% de comissão. Então isso é uma coisa bem legal, né, exclusiva member aí. get member. Member gets member, exatamente. Essa é a ideia. É, a gente tem que fazer E, também o que a gente fala, né? exato. E só para finalizar, né, então, do meu lado, só para a gente não esquecer, a gente tem os 4 cursos gratuitos aí, né, como uma oferta bem bacana para todo mundo do Juntos no Digital, né, quem for acessar a plataforma Juntos no Digital. Ó, o Guga está perguntando como fazer a transição de dono de negócio para empregado. Ele está com muita dificuldade para pôr o meu currículo em uma entrevista. Bom, pelo que eu estou entendendo, você tinha um negócio, mas você não vai mais empreender e vai virar, tá procurando emprego, é isso? Se for isso, realmente é difícil, né? Porque via de regra, ainda mais quem sempre foi empreendedor, às vezes vai ter o currículo com pouca experiência, ou às vezes com nenhuma experiência comprovada em carteira, em currículo. Mas eu acho que é legal você colocar toda essa experiência que você teve como empreendedor também no seu currículo, Uhum. né? Que conta isso também. Por mais que você não era empregado, mas você eventualmente fez plano de negócio, você colocou um negócio no ar, você vendeu, você, enfim, você pode colocar tanto seus acertos, principalmente os acertos, mas até alguns erros às vezes são importantes para currículo. Concordo, 100% com o que você diz. Essa questão da dificuldade que ele tem de colocar no currículo pode ser resolvida com toda a vivência que ele já teve, né, de solução de problemas, porque tem que resolver, né? O empreendedor é a pessoa que talvez É, mais sofre, né, no negócio. é. E aí, Via para de você ser regra é o cara que contratado, mais trabalha, né? não é? Todo, Exato. muita gente que não é empreendedora acha, vou montar um negócio, vou trabalhar pouco, tirar férias de 2 meses, né? E mal sabe Exatamente. ele que a realidade do empreendedor realidade um, ele vai trabalhar muito tempo sem colocar um centavo no bolso. Isso é o empreendedor que está pensando no futuro, tá? Realidade Uhum. 2, ele vai trabalhar muito mais do que qualquer outro funcionário do que quando ele era funcionário de alguma empresa. Exato. Por- Exatamente. E para uma empresa, existe valor aí, né? Eu já contratei 2 vezes ex-donos de agências, Sim, né? E o que pesou para a gente poder fazer a contratação foi a experiência que essas pessoas tinham na gestão de um negócio. Podem, inclusive, ajudar, né, o corpo diretivo, pode ajudar uma empresa a fazer, sabe, vários processos interessantes ali. sim. Então, isso faz todo sentido. Eu acho que tem que transformar essa dificuldade em vantagem competitiva numa entrevista, num processo como esse. Ó, o André aí, fala André, Andrezinho, André Santos, nosso professor aqui do Mercado Livre, Legal, gente boa pra caramba, entrou com a gente aí também. Abraço pra ele. bacana. Um abração aí, André, Lucas, Muito enfim, bem. bastante gente legal aqui acompanhando. O Google ele falou que tem uma loja franqueada há 3 anos, mas estou me formando em engenharia da computação e pretendo atuar na área. 3 anos sem férias é complicado. É, pois é, cara. Não é fácil. A vantagem é que você pelo menos foi para uma área boa, né? Engenharia da computação é uma área que está contratando bastante gente, né? Uma área muito boa. E, Exatamente. aliás, é uma área que vai precisar cada vez mais profissionais. Tudo isso que a gente falou, tá? Tudo isso tem tecnologia por trás.
seja do lado do empreendedor que precisa contratar tecnologia ou das empresas que estão oferecendo essas tecnologias, tá? Então, é uma das áreas enfim, que eu vi que não teve queda na busca por profissionais, porque tem muita gente que vai precisar de profissionais como esse até para fazer o processo de transformação digital da sua empresa. Então, fique tranquilo que você vai conseguir alguma coisa. Exatamente, exatamente. Muito bem. Pessoal, então quero agradecer aí a todo mundo que participou, ao Maurici, que disponibilizou seu tempo, todo o seu conhecimento. Lembrando mais uma vez, esse é uma live do movimento Juntos no Digital, que a gente tem como objetivo de ajudar os empreendedores nessa fase difícil aí, e a gente vai ajudar com conteúdo e capacitação. Enfim, essa parceria com a ComSchool aí tem bastante conteúdo legal, tem os 4 cursos, tem também o desconto. Você quer reforçar aí os cursos e o desconto, Maurício? Quero reforçar assim, a gente tem, né, só para a gente poder finalizar, tem vários cursos. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje tem no portfólio mais de 200 cursos, né, mais de 200 cursos. E muitos deles, né, mais de 100 cursos a gente tem nessa modalidade online ao vivo, que é o que agora a gente pode fazer enquanto durar essa quarentena toda, né? E a vantagem é que a gente hoje está com condições especiais lá no nosso site para a oferta dos nossos cursos e especialmente para quem está participando desse nosso bate-papo aqui, a gente tem um desconto maior ainda, né? Então, mais 10% além dos preços do site. Eu vou colocar novamente aqui, Luiz, aquele link. Pessoal, estou anotando aqui ó, no chat mesmo. O link, tá? Então é comschool.co, de novo, não é .com, tá? É comschool.co barra localweb, tá bom? Opa, vamos lá, localweb. comschool.co barra localweb. O que vai acontecer, gente? Nesse link que eu passei para vocês, digita lá, né, comschool.co barra localweb, tem o desconto específico de mais 10%. E além disso, a gente está disponibilizando esses 4 cursos gratuitos, que são como abrir uma loja virtual de sucesso, Facebook Marketing, Instagram, como vender no Instagram e YouTube Marketing. Então, esses 4 cursos disponíveis gratuitamente para todo mundo lá na plataforma do Juntos. Bem bacana, bem bacana. Exatamente, lá no Juntos no Digital.